Item número SCP-009. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. O objeto deve ser contido em um tanque de armazenamento selado feito de liga resistente a calor, com dimensão de, no mínimo, 14 m3. Em nenhuma circunstância SCP-009 deve ser exposto a temperaturas superiores a 0 graus Celsius, a não ser quando envolvido em experimentos. Líquidos mundanos em estado sólido, especialmente água congelada, não são permitidos a 30 metros da área de contenção. Sensores de temperatura devem ser instalados na câmara de contenção do objeto para monitoração em todos os momentos, e a câmara deve ser resfriada constantemente por não menos que 3 unidades redundantes de resfriamento. Qualquer falha nos sensores ou nas unidades deve ser relatada e reparada imediatamente. Se a qualquer momento a temperatura da área de contenção subir além de -5 graus Celsius, a câmara deve ser bloqueada imediatamente e alagada com líquido refrigerante até que a temperatura retorne ao normal, entre -30 graus Celsius e -25 graus Celsius. Na presença de funcionários, a atmosfera da área deve ser filtrada para a remoção de umidade, que deve ser contida e observada por pelo menos 24 horas. Qualquer quantidade de vapor de água que apresente as mesmas características que SCP-009 deve ser mantida em quarentena e depositada no tanque de armazenamento assim que possível. Todos os funcionários devem usar trajes de proteção ambiental completos ao observar ou interagir com o objeto. Ao deixar o local, todo o pessoal que tenha entrado em contato com a câmara de SCP-009 deve passar pela desidratação de todas as ferramentas, material de pesquisa e outros objetos que tenham entrado em contato com a câmara de SCP-009. Em caso de contaminação, nenhum funcionário ou objeto poderá deixar o local e a área de contenção deve ser colocada sob bloqueio de nível 2. O uso de força letal é autorizado caso necessário, mas é fortemente aconselhado que todas as forças de segurança mantenham distância dos alvos para minimizar a chance de contato com fluidos contaminados por SCP-009. Descrição: SCP-009 consiste de aproximadamente 3.700 litros de uma substância com propriedades únicas. Enquanto a substância, em todos os estados, apresenta-se incolor como água comum em pequenas quantidades, em grandes massas, adota coloração profundamente vermelha. Sua propriedade mais notável é o fato de que SCP-009 reage a mudanças de temperatura de forma precisamente oposta à de H2O comum. O objeto assume estado líquido em temperaturas entre -100 graus Celsius e 0 graus Celsius e entra em estado sólido em temperaturas superiores a 0 graus Celsius. A temperaturas inferiores a -100 graus Celsius, SCP-009 evapora, entrando em estado gasoso, mas ainda retendo a coloração vermelha quando exposto a alta pressão. Análises da estrutura molecular de SCP-009 foram inconclusivas. Testes indicam que o objeto é composto da mesma combinação de hidrogênio e oxigênio que a água comum, criando especulações entre os pesquisadores de que as anomalias do objeto se originem nos próprios átomos. Doutor sugeriu que o objeto pode ter se originado ou sido alterado em uma realidade paralela à nossa, na qual as leis da física são invertidas. O mérito desta teoria é aumentado diante do fato de que SCP-009 possui a habilidade de assimilar água normal à sua massa. Ao entrar em contato com qualquer substância ou solução aquosa, como gelo, água salgada ou vapor de água, SCP-009 irá se espalhar e contaminar qualquer quantidade de H2O na solução, fazendo com que o material comece a apresentar as propriedades de SCP-009. Apesar de esta transformação ocorrer em todos os estados do objeto, foi observado que seu progresso é mais lento e mais fácil de conter no estado líquido. Em caso de contato com fontes biológicas de calor, o objeto inicia uma reação em cadeia desenfreada na qual os fluidos corporais do indivíduo são rapidamente convertidos em SCP-009 quase imediatamente, congelados pelo calor corporal. Devido às suas altas temperaturas corpóreas, mamíferos são particularmente suscetíveis a este efeito.
Como SCP-009 produz calor quando congela, da mesma forma que água comum consome calor quando derrete, este processo se perpetua até que toda a umidade disponível seja consumida ou até ser detido por fontes externas. Experimentos com cobaias classe D ilustraram o processo de conversão, que se dá nas seguintes etapas. 1. Exposição inicial. O indivíduo é exposto a SCP-009, que começa a converter a água presente na superfície exposta, geralmente a pele, e a exibir suas propriedades. A presença de névoa, neblina, neve ou qualquer forma de água em estado sólido ou gasoso acelera intensamente esse processo. 2. Conversão de superfície. Uma fina camada de gelo se forma na área exposta conforme a combinação de calor corporal e calor emitido por SCP-009 levam a temperatura além do ponto de solidificação. O progresso para esta etapa demora entre 5 minutos e 1 hora, dependendo da temperatura corporal inicial da vítima. Neste estágio, o congelamento começa a afetar as camadas superficiais da epiderme, logo alcançando células vivas. 3. Conversão de tecidos profundos. O aumento exponencial da temperatura de SCP-009 causa a formação de cristais de gelo pelo corpo da vítima, resultando em perfuração difundida das estruturas celulares. A perda de sangue é mínima nesta etapa, já que os ferimentos são preenchidos com cristais de gelo, permitindo que os indivíduos permaneçam vivos e conscientes por até horas. 4. Dados expurgados. 5. Morte. Ocorre falência múltipla de órgãos e exsanguinação por cristalização sistêmica. Testes com funcionários de classe D foram descontinuados em 23 de 4 de 2000 e. Adendo. Circunstâncias da contenção. O objeto foi descoberto em Alasca em 5 de 11 de 1900 e. O envolvimento da fundação se iniciou após o recebimento de relatos de nativos da tribo, que teriam encontrado corpos mutilados de membros de uma equipe de caçadores de focas naufragada a quilômetros da vila. Todas as vítimas foram encontradas encerradas em gelo vermelho, e sua causa de morte foi determinada como hemorragia interna. Expressões de pânico e dor extremas foram observadas nos rostos das vítimas suficientemente preservadas. Presume-se que a baixa temperatura do local retardou o processo de congelamento. Estima-se que o processo de conversão durou cerca de horas, e permitiu que as vítimas permanecessem conscientes até dados expurgados. Adendo. 16 de 12 de 2000 e. Não é permitido o supercongelamento de SCP-009 até segunda ordem. Funcionários devem ser lembrados de que nitrogênio líquido só pode ser utilizado no objeto em quantidades controladas, e só até sua temperatura atingir níveis aceitáveis. Observação relacionada. A autorização para pesquisa sobre possíveis aplicações de SCP-009 em processos de fusão fria está pendente.